Você acompanha mais uma edição do nosso programa Despertar, aqui do Centro Espírita Amor e Caridade, em parceria com a TV Prevê. Agradecemos você que está aí nos acompanhando e hoje temos aqui a companhia da Mônica Dabos. Mônica, seja bem-vinda ao nosso programa Despertar. Obrigada, Joe. Obrigada, amigos, por esse convite. E vamos lá falar dos benfeitores espirituais, da nossa casa abençoada, com muito prazer. Perfeito, Mônica. Muito obrigado por ter vindo, né? Eu acho que é a sua primeira vez aqui gravando o programa Despertar com a gente, né? Primeira vez. E o tema já bem interessante aqui, os benfeitores espirituais e o SEAC. Né? Eu já dei uma olhadinha na pauta aqui, achei bem interessante algumas coisas que inclusive eu não sabia aqui. Muito legal, né, Mônica? E você traz aqui, né? Você então obteve 6 obras psicografadas pelo Espírito Liz, que é o Espírito então que te acompanha ali nas psicografias, né? Isso. E uma obra de autoria própria, é isso mesmo? Isso. É isso mesmo, Joe. Nós tivemos aí primeiro essas 6 obras, que é uma série. Uma série. Isso, e ela iniciou de uma forma ordenada. Uhum. De uma forma desordenada. E então a primeira obra foi o Grécia, depois nós tivemos o França e por aí adiante. Se hoje nós fôssemos colocar de uma forma ordenada, cronologicamente falando, nós teríamos a primeira obra lá no Egito Antigo, dentro do contexto do Egito Antigo, 2.700 anos antes de Cristo, e a última obra no século XIX, no Rio de Janeiro, dentro do contexto lá do Rio de Janeiro. E é interessante porque, como lição, nós vemos aí a lei do karma, a lei da reencarnação, porque esses espíritos que reencarnam aí em todas as épocas, eles são os mesmos. Então a gente vai vendo o progresso, né, cultural, das civilizações, a evolução também ali do espírito, deles, né, como espíritos imortais, e até chegar nessa obra nos Janelas do Infinito, no século XIX, quando após o desencarne deles, desse núcleo que vem reencarnando lá desde trás, eles se reúnem para uma programação que seria futuramente alicerçada na matéria. Então eles começam a alicerçar lá esse complexo, essa estrutura, né, que precisa do comprometimento da espiritualidade, daqueles que vão reencarnar, e para que isso tivesse lá o ponto de partida e depois, futuramente, a fundação da casa, que é o SEAC. Que é o SEAC. Em 1919. Muito interessante. Então, essas 6 obras aí vieram, vamos dizer assim, desmontadas. Veio sem uma ordem, e depois que você completou elas, você notou então que teve uma sequência ali que você pode organizar ali. E eu acredito que isso foi muito bom, porque se fosse o contrário, talvez a gente não se desprendesse tanto para essas recepções, né? Então eu não estava entendendo assim muito bem o que estava acontecendo, e isso foi muito importante. Tá, e então o Espírito Liz, né, te acompanha aí nessas obras. E essa obra de autoria própria, como é que foi aí? Porque aí essa não foi psicografada, né? Então por que ela aconteceu assim? Como que ela aconteceu? Isso aconteceu após esses 6 livros. Eu recebi uma orientação que era para eu pegar os meus registros desde a infância e começasse a escrever sobre eles. E lá tem vários processos, né, de evidência, desdobramentos e tudo mais, mas que na época eu não tinha conhecimento, né? E então é aquela coisa bem pura mesmo, mas aí através agora do conhecimento e daqueles registros... Você pode se lembrando... Eu tinha os registros. Os registros? Que eu tinha diários, e aí... você desde
muito jovem, você tinha os diários. Isso, do que ia acontecendo, porque a gente tinha dificuldade, eu era católica, então eu tinha dificuldade. Mesmo que você não entendia muito bem, você anotava lá o que estava acontecendo. Olha, né? que legal. Então, eles pediram para que fosse descrevendo isso tudo. Então, não foi psicografado, mas foi através da orientação. Da orientação. Da espiritualidade. Nossa, que legal, né? Então, com isso você conseguiu trazer aí um conteúdo muito legal, né? Essas 6 obras aqui, elas estão... Aliás, as 7 obras, né? Isso. Elas estão disponíveis aí na nossa livraria SEAC. Sim. Então, para quem tiver interesse, né? Fica aí, pessoal, na nossa livraria SEAC, né? Temos as obras aí. Inclusive, né? Além de estar pegando aí um conteúdo muito interessante, né? Que vocês estão vendo aí, nós vamos saber um pouquinho mais aqui. Tem algumas coisas mais interessantes aqui também. Além de estar levando um conteúdo muito bom, vai estar ajudando a nossa casa, porque os livros, né, são para ajudar aqui o nosso trabalho, né, Mônica? Totalmente doados direitos autorais. Certo. E, Mônica, e como é que começou esse negócio de mediunidade, né? Você, desde jovem, você disse que já tinha, então, algumas coisas e não entendia. Sim. Né? Mas quando foi que você realmente começou a entender e que o Espírito se aproximou de você? Então, as vidências, os desdobramentos, eles aconteceram desde a infância. Mas quando eu cheguei ao SEAC, foi um marco para mim, porque os desdobramentos se intensificaram e aí eu precisei de uma orientação maior da espiritualidade e comecei a seguir isso. Porque aí eu me dispunha com horário e dia certo. E aí foi que, através desses desdobramentos, eu entrava aqui na Casa SEAC, material, e havia uma conexão com a espiritualidade, com a parte espiritual. Então eu comecei a conhecer as salas de passe, os aparelhos que haviam lá, o que há, né? Assim, o que acontece em reunião mediúnica, os mentores começaram a se apresentar, os benfeitores espirituais da casa. E tem assim, é muito arborizado, tem casas na espiritualidade, hospital, escola. E especialmente eu ia para uma sala que não tem janela, não tem quadros, nada, e eu sentava com um telão à frente onde essas imagens iam passando e começaram a se formar as histórias. As histórias. Foram nos desdobramentos. E que os benfeitores começaram a se apresentar também. Se apresentar. Que legal. E isso, pessoal, que ela está falando é lá do lado espiritual, né? Não aqui do lado físico, né? Bom, a gente vai aqui para um pequeno apoio cultural, Mônica, e é rapidinho e a gente volta. Então eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre esse assunto no próximo bloco. Fiquem aí, voltamos já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Voltamos aqui para o segundo bloco do programa Despertar. Hoje estamos aqui com a Mônica Dabos, né, falando aqui sobre os benfeitores espirituais e o SEAC. Né? A Mônica, que é escritora, né, médium aqui da casa, hoje está aí na presidência também, né, fazendo parte da presidência, desculpe, a diretoria, né, do corpo de direção. Você está na direção de doutrina. Isso. É muito legal, né? Também palestrante, né? Que eu já vi algumas palestras suas aí. Você não faz muitas, mas tem, né? Foca mais aí nos trabalhos com a mediunidade e os livros, né? Ô, Mônica, no bloco anterior você disse pra gente que, então, desde muito pequena você tinha esse contato, não entendia muito, né? Você veio aqui pro SEAC, então começou a entender aí
funcionamento tanto da parte física aqui, quanto da parte espiritual dessa parte, de tudo isso, né? Dos passes, das reuniões mediúnicas, né? E me fala uma coisa, quando que foi que a Liz se aproximou de você? Quando exatamente, assim, esse ponto? Eu já tinha contato com a Liz, né? Ah, você já tinha? Eu sempre via uma moça e um sacerdote. Liz, que você falou para mim, é Elizabeth. Elizabeth. Ela sempre se apresenta como Liz. Liz. Mas no livro Fragmentos da Minha Mediunidade, ela fala que ela é Liz de Elizabeth. De Elizabeth. E um sacerdote, que é o Padre Germano. Então, sempre, desde pequena, eu via os dois. Olha só. E aí, ela realmente é a que me acompanha na psicografia e ele muito nos desdobramentos. Eles, assim, sempre. Então, é uma coisa que já havia, né? Já havia acontecido, você só foi compreendendo depois que você começou a estudar aqui, né, o Espiritismo. E aí chegaram as orientações, né? Mas desde pequena eu tinha contato com eles. Nossa, que legal. Né? Isso fica até uma dica, né? Às vezes muita gente tem esse tipo de contato também e não entende muito bem, né? E aí que entra a importância da Casa Espírita, e a gente aqui no nosso Centro Espírita Amor e Caridade, né? A gente tem até como dizer que aqui o Centro Espírita Amor e Caridade ele é muito preparado para esse tipo de coisa, né? Tem muito conhecimento aqui, tem cursos, né? Você pode vir aqui fazer os cursos, então, para compreender melhor isso tudo, né? Que foi crucial para a Mônica, né? Foi crucial. Eu cheguei na casa, já fiz o Coen. Então, eu fiz o Coen também. Então, fiz o Coen com o Richard e foi muito importante, porque é aí que as coisas se abriram. Começam a fazer sentido, Começam a fazer sentido, Aí as coisas começaram assim, as orientações começaram a chegar, a gente com contato maior com a espiritualidade, mas de uma forma que a gente abriu esse canal, né? Porque a gente sempre tem aquele pé atrás, né? O médium, ele tem o pé atrás nesse sentido, né? Pelo fato justamente de não conhecer. Então, quando vem o conhecimento, tudo se acalma, tudo se serena. Às vezes tem até medo, né? E você está falando, né? Então existe uma equipe espiritual toda, ali tem todo uma organização ali. Então existe um mentor para orientar aqui, proteger o destino da Casa SEAC? Aqui tem um mentor? Temos muitos, mas com certeza o nosso guia dirigente do SEAC, que assumiu esse compromisso na espiritualidade, nós falamos isso aqui no Janelas do Infinito, ele é o Jacó, isso as pessoas já tinham conhecimento quando eu cheguei aqui. E aí, nesse início, o que aconteceu? Eles começaram a se aproximar, logo que eu, fazendo o Coen, e eu ficava inibida de falar para o Richard. Isso acontece muito com o médium. E então eu comecei a pintar, a desenhar as expressões, pintar aqueles mentores que estavam se apresentando. E acabou saindo um quadro que tem o nome dessas falanges, desses mentores, e que está inclusive aqui no livro, né? Então, só para você saber, nós temos o Jacó, que ele assume essa estrutura, esse alicerce espiritual, antes da fundação da casa, SEAC. E aí eu vou citar algumas falanges que nós temos aqui, claro que dentre muitas outras, mas temos aqui a falange Francisco de Assis, que é o Frei Luiz, que se apresenta aqui, a falange de sacerdotes, tem o Germano, o Júlio Maria e o Manuel. Nós temos a falange hindu, temos o Jacó, né, que foi nomeado pelo plano superior para ser o guia espiritual. Temos a falange de enfermeiras, representada por uma enfermeira. Temos a falange que tem anciões, e eles tem Brandão Menezes, José Maria e outros. Ministros evangélicos, representado pelo pastor Bizarro. O Biratã, que é uma falange de índios magnetizadores, aqui para casa. Apresenta-se como Antônio Batuíra. Tem a falange de freiras, representado pela irmã Rosália. Pai José, Maria, Mercedes, Jovina, que é a falange africana, junto com o pai Jacó. Temos a de crianças, que é a Heloísa.
temos um mentor oriental, nós temos na área de educação o Lucas. Então são muitas falanges. Assim, essas foram a que na época eu percebi. Mas depois disso tem muito mais coisa que surgiu. Sim. E imagino tanto de pessoas, de reuniões mediúnicas que tem aqui. Então o processo é muito complexo, é muito amplo. Ou seja, né, Mônica, a gente chega aqui, né, no prédio, nas construções físicas aqui, né, a gente se depara então com o salão, com as salas, né, com os cursos, né, com as palestras, né, mas às vezes a gente nem imagina o que tem por trás. Exatamente. Lá no mundo espiritual, que tem toda uma organização ali acompanhando aqui a casa. E que, na verdade, está na frente, né, gente? Está na frente. Porque as raízes é a espiritualidade, né? São esses espíritos, esses benfeitores, e nós assumimos esse compromisso junto com eles. Né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência que a proteção é muito grande, e a nossa contrapartida tem que ser grande também, no sentido da gente manter, preservar aquilo que eles sustentam, né? Preservar aqui a nossa parte, né? Que é a parte física aqui. Isso. Certo. E aí no livro Janelas do Infinito, tem uma instrução na espiritualidade, né? Que fala sobre o alicerce espiritual e a futura fundação de uma casa de amor e caridade no interior do estado de São Paulo. Então, essa casa seria o SEAC, então. SEAC. Fala um pouco pra gente. É aquilo que a gente falou, né? Eles, depois de todas essas reencarnações, esse grupo, para a própria regeneração, para a própria transformação moral, ele assume esse compromisso, né? Sob a direção de Jacó, e muitos de nós estávamos lá, né? Aí inicia-se esse projeto, muito complexo, com esse norte que seria futuramente fundada a casa Amor e Caridade, né? Ou seja, antes de assentar aqui o primeiro tijolo, esse trabalho todo é iniciado lá, a organização é iniciada lá, no mundo espiritual. Isso, o tijolo do amor, o tijolo da fé, da caridade, da fraternidade, né? Tudo isso. E principalmente do compromisso. Né? Compromisso. Compromisso. É verdade. Mônica, a gente vê, né? E é importante essa parte do compromisso, né? Porque eu já estou aqui fazem muitos anos, né? E eu sempre vejo aqui as mesmas pessoas, inclusive você, desde quando eu entrei aqui, né? O Richard, né, até ele desencarnar, sempre esteve aqui, e muitos outros, né? A gente vê muitos outros aí que estão aí com esse compromisso de justamente manter essa parte física, como você falou, né? Nós vamos para mais um pequeno apoio cultural e voltamos já então com o terceiro bloco do programa Despertar e uma parte que deixamos aqui para o final, que eu particularmente achei muito interessante aí. Foi algo encontrado aqui, né? Estava escondido aqui no nosso centro, mas a gente volta a falar sobre isso daqui a pouco. Voltamos aqui para o terceiro e último bloco do programa Despertar, hoje aqui com a Mônica Dabos, né, falando aqui sobre os benfeitores espirituais e o SEAC, né, a nossa casa aqui de amor e caridade, na cidade de Bauru. E Mônica, ficou uma curiosidade para trás aqui, né, inclusive a hora que eu comecei a ler aqui eu também não sabia disso. O prédio aqui, como todos já sabem, ou os que não sabem, é muito antigo, né, a Mônica já falou agora atrás aí, quando que se iniciou aqui o SEAC, né. Então, nosso prédio aqui é muito antigo. Então, foram encontradas atas antigas, escondidas aí quando houve a reforma agora, né?
Ocorreu o seguinte, o SEAC, nós íamos ter o centenário do SEAC. Sim. E em 2019. E aí, por acaso, é que o que a gente chama de invisível é muito mais forte, amplo, intenso do que o que a gente chama de visível, né? Mais do que a gente imagina, né? A gente acha que a gente está coordenando alguma coisa, mas não é bem assim. Uhum. Então, o que ocorreu foi que esse livro, Janelas do Infinito, onde descreve o alicerce espiritual dessa casa, ele vem e eu entrego na editora em janeiro de 2019. Uhum. O SEAC faria 100 anos em dezembro. E aí, tem alguns nomes nessa obra de benfeitores. Uhum. E eu levei os nomes na diretoria, o pessoal não conhecia, só conhecia Jacó e acho que Maria. Uhum. E tinham muitos nomes estranhos, né? Que eram aqueles que vinham, que se apresentaram para mim durante o tempo, através dos desdobramentos e tudo mais. E então a gente ficou meio assim, mas foi editado o livro e, enfim, e seria publicado em novembro ou outubro, um negócio assim. Uhum. Chegou um determinado ponto que o Uriel, ele começou a mexer com acervo histórico. Sim. Então, achar voluntários para poder ver a documentação toda, livros que pudessem auxiliar na história do SEAC. E um determinado dia, nesse ano aí de 2019, eles acham num lugar, derruba uma parede, eu não sei bem como foi. Que estavam tendo reformas aqui, né? Estavam tendo reforma num lugar inacessível, acha, assim, caixas, eles acham caixas lacradas e tiram essas caixas de lá, que estavam totalmente empoeiradas, e com máscaras, luvas e tudo mais. E quando eles abrem essas caixas, eles acham atas antigas, muito Ou seja, antigas. nem o Richard sabia dessas, é muito antigo. Isso aí. Estava escondida no meio de alguma parede. No meio de parede e ficou fechado isso aí. Então, imagina o estado que estava isso. Sim. E por bondade divina, nada disso, não tinha praga, não tinha, só estava tudo coberto por poeira, aquilo lá. Mesmo, né? Estava tudo intacto. E aí o que acontece é que antigamente o pessoal, as nossas reuniões de diretoria, os médiuns tinham vidência e eles traziam, escreviam isso tudo. Uhum. E aí eles começaram a achar nessas atas essas vidências. E os nomes que estavam na psicografia e que ninguém conhecia, dos benfeitores, estão nessas atas. Olha só. Então aparece em uma ata de 1925 o nome Brandão e Menezes, Oswaldo Cruz e Padre Júlio Maria, que estão na psicografia. Estão no seu livro. 1941, ata, aparece o pastor Bizarro, que foi a que eu retirei do livro. Sim. Mas o Renato acompanhou. 1954, Jacó e Elizabeth. Elizabeth é Alice. 1954, Maria, Mercedes e Lucas. Em 1955, Jacó e Elizabeth. 1955, Manuel e Jovina. 1956, Frei Luiz e Mercedes. 1957, Rosenberg. Então, para mim, foi assim um presente mesmo, muito grande, porque veio comprovar tudo aquilo que foi trazido, que eu não tinha dúvida, mas foi uma comprovação imensa para mim. Isso é muito bom, né? Até para as pessoas que estão de fora, né? Para ver que existem essas evidências acontecendo, né? Ou seja, o que aconteceu? Só resumindo aqui, pessoal, a Mônica, junto com o Espírito Liz, psicografou esse livro, entregou para a editora e depois que o livro já estava pronto, encontraram essas atas. E nessas atas antigas, falou, temos uma de 1927, 50 e alguma coisa. 25. Estavam lá, então, os nomes, né, que a Liz, então, trouxe para a Mônica, né? Então foi descoberto depois dessas atas, né? Você vê como é que é interessante, como é que as coisas vêm cada coisa no seu tempo, né, Mônica? Como nós não coordenamos nada. É tudo de lá para cá. De lá para cá. A única coisa é a questão da gente manter a sintonia, né? Para que a gente possa realmente
realizar os trabalhos programados. Você vê, né? Diogo? Nem o pessoal mais antigo da casa aí sabia dessas atas escondidas, ninguém sabia. Não sabiam. Então foi um presente muito grande para a gente. Esse livro, né, no caso, as atas, e uma casa fazendo 100 anos, né, de amor e caridade. Imagina o suor de tanta gente que tem aqui, a vibração positiva, É verdade. né, a luta para que a gente possa manter isso tudo, né, toda essa estrutura material. Muita gente que trabalha, né, que trabalhou e trabalha ainda aqui na casa, não é? Principalmente espiritual, né? Espiritual. É verdade, Mônica. Bom, Mônica, a gente vai chegando ao finalzinho aqui do nosso programa, né? E eu achei muito interessante tudo isso que você trouxe, né? Me atiçou uma grande curiosidade agora. É uma sequência de livros aí, como você disse, né? Embora elas tenham chegado aí meio desfragmentadas, hoje a gente tem uma sequência de toda essa história. Isso. Então são as 6 obras e depois completa com a 7ª obra, que é a que você fez. Que é o Fragmentos de Minha Mediunidade, Aham. que fala justamente sobre o processo mediúnico. Que você passou desde a infância. desde a sua infância e sua vida toda. É. E isso tudo, pessoal, está disponível aqui na nossa livraria SEAC. É só você vir aqui à rua 7 de setembro, número 830, né, no centro de Bauru, e venha conhecer a nossa casa, né, nossa história. Você que não conhece, venha conhecer a nossa casa. Será muito bem-vindo, muito bem-vinda, né, Mônica? É isso aí. Mônica, eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa, né? E fiquem as portas abertas para sempre, quando quiser vir aqui conosco, gravar mais programas. Eu agradeço também imensamente essa oportunidade, principalmente para trazer notícias aí dos nossos benfeitores, né, que são a base da nossa casa, e desejar a todos um Natal abençoado, com muita paz, muito amor, e que a gente fique aí com essa mensagem, lembrando sempre do nosso compromisso com a espiritualidade. Tá certo, pessoal. Eu deixo aqui também o meu grande abraço, né? Que todos nós tenhamos aí um ótimo ano 2024. Fiquem com Deus e até o próximo programa Despertar.